Bom dia, pessoal. Como é que estão? Espero que estejam bem e que fiquem melhor ainda depois de a gente compartilhar a Santa Palavra de Deus. Como nós conversamos aqui, a, todo o fundamento desses nossos vídeos aqui que a gente compartilha, eles vêm da Palavra de Deus e de empirismo, né, de experiências próprias. Então, logicamente, eu já conto a história para vocês do porquê que fui inspirado e porquê que essa vai ser a nossa palavra de hoje, tá? Nós vamos lá primeiro para Tiago, capítulo 1, versículo 5, tá? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Peça com fé. Mas todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Bom, eu sou um homem que tem falta de sabedoria. Todos os dias eu preciso que Deus esteja me inspirando e me ajudando nos meus negócios, na minha casa, no meu trabalho, em tudo, né? E todos os dias Deus me dá uma ideia nova. Eu poder fazer bem o meu trabalho, fazer algum negócio. Quando eu, porventura, faço as coisas pela minha cabeça e pela minha vontade só, eu entro numa espiral aleatória que pode dar certo, não dá, e normalmente não dá. Agora, quando eu sinto que as coisas são de Deus, elas funcionam muito bem. Um exemplo do que a sabedoria que Deus dá pelo Espírito Santo pode fazer, e é a que eu mais gosto aqui na Bíblia, é a de Aholiabe e Bezalel. Gente, a Arca da Aliança talvez seja o objeto mais misterioso da história da humanidade, né? A gente não sabe o que era a Arca da Aliança, porque a gente lê ali, a gente vê que era um artefato de ouro e tal, cheio de detalhes, mas ela era poderosíssima. E quando Israel levava a Arca da Aliança junto, tinha vitórias espantosas. E as pessoas tocavam na Arca da Aliança indevidamente, olhavam para dentro indevidamente, morriam fulminadas e tal. Uma vez ela ficou lá com os filisteus e os filisteus aprenderam a arca, colocaram no templo de Dagon. Deu uma. Primeiro que é o seguinte, né? Eles colocaram a arca na frente da estátua de Dagon. No primeiro dia, Dagon estava caído, né? Eles pegaram, levantaram o Dagon. No segundo dia, estava caído e com os braços e a cabeça cortados lá. Então, pegaram e sumiram com a arca do lado. Disseram, viu? Não vamos deixar essa arca perto aqui do nosso Deus aqui, que dá confusão. Aí eles ficaram com a arca lá, saiu tumores no ânus deles. Com a arca lá. Então sempre que a arca ficava num lugar que não era para ela ficar, ela ocasionava muitos dissabores. E quando a arca ficava num lugar abençoado, ela, tipo na casa de Obed-Edom, ela trazia bênção para o lugar e trazia vitórias para Israel, e sumiram com a arca, né? E Hitler andava atrás da Arca da Aliança, e um monte de gente andava para usar ela como artefato de guerra, né? Mas, enfim, essa história da Arca da Aliança, esse objeto formidável. Mas quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo e tudo mais, e mandou Moisés fazer uma arca, ele mandou Moisés selecionar alguns caras lá que ele chamou. E Aholiabe e Bezalel foram selecionados para isso. Agora vejam que interessante a história, tá? Ela está lá em Êxodo 35, a partir ali do versículo 30. Vejam que legal, vou ler porque é curtinho. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar pedras para engastar, em artifícios de madeira para trabalhar em toda obra esmerada.
Também tem-lhe disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino de tecelão, fazendo toda a obra e invenções. 36. Assim trabalharam Bezalel e Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haveriam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Bezalel fez a arca lá no 37. Alguns judeus engraçados dizem o seguinte, que a arca era tão detalhada que o chão da arca, em cima da madeira de acácia ali com ouro, tinha pedras preciosas cravejando aquele chão, e que as pedras falou assim, olha as estrelas do céu, conta. Então é uma coisa assim simplesmente impossível para a sabedoria humana. Mas aqui diz que Deus deu essa sabedoria para eles fazerem esses objetos, né, naquela época. Bom, dito isso, e como a Bíblia, eu já falei para vocês, é um livro arquetípico, e Oliabe, Bezalel, somos eu e você também, e como lá em Tiago diz para aqueles que têm falta de sabedoria orarem para Deus que vai dar para nós, nós temos que estar orando todo dia pedindo para Deus sabedoria. Todo dia, sabe? Senhor, me ajuda, me inspira, me dá condições, me dá boa sorte, me dá sabedoria para eu fazer as coisas certas. Porque a Bíblia diz que Deus não joga na cara da gente que a gente é burro. Isso é o diabo que faz, e os professores faziam, e os pais faziam, chamar a gente de burro. Deus não faz isso. Deus é gentil, Deus é cavalheiro com a gente. Deus nos trata como filhos, não nos trata como coisas, né? Então, diz ali que Deus não joga na nossa cara isso aí. É óbvio que me parece que Deus não vai dar toda a sabedoria para todo mundo, porque se Deus desse muita sabedoria para mim, por exemplo, eu já tinha, por exemplo, dado um jeito no presidente da Rússia, em alguns caras que ficam jogando bomba em cima dos outros, tal, ia resolver as coisas na minha mão, né? Então eu não posso ter esse tipo de sabedoria, tá? Eu sou um cara que tem que ter com as nossas próprias mãos. Vocês vejam, um pouquinho mais de sabedoria no mundo, já faz uma Microsoft, já faz uma SpaceX, lá uma Tesla, uma Amazon, não sei o que, o cara já fica zilionário e já manda nos outros e tal. Um que tem um pouquinho mais de talento já ganha dinheiro com futebol, já ganha dinheiro rebolando, cantando alguma besteira aí, e já começa a dar mau exemplo e fazer confusão e trocar os pés pelas mãos. Então o que vem de Deus, ele é o suficiente para realizar a obra de Deus e para nos abençoar, não para nos destruir, porque a sabedoria que é do diabo, ele também dá talento, e ele também dá riqueza, mas que leva à destruição. Deus não, a sabedoria que vem de Deus, ela leva à bênção. Veja que a sabedoria que ele deu para Oliabe e Bezalel marcou toda uma nação, né? São artefatos e construções que estão na Bíblia ali, que foram de exemplo para tudo e marcou toda a construção. E o interessante é que Oliabe, Bezalel e os outros, eles não eram sábios na carne. Eles ganharam a sabedoria, eles terminaram a obra e daí depois eles não sabiam mais fazer isso. Deus deu aquela sabedoria para fazer aquela obra, para cumprir o pode ser bênção para os meus filhos, minha mulher, para minha casa, ou pode ser bênção para algumas outras pessoas, mas sempre destinada a cumprir a obra do Senhor, sempre tendo como Deus o principal alvo de todas as nossas atitudes. Se a gente agir para glorificar Deus no nosso trabalho, nos nossos negócios,
nos nossos ganhos, nossa casa, tudo que a gente fizer, a gente pode pedir sabedoria para Deus para ter sucesso nisso, na criação dos nossos filhos, na realização dos nossos negócios, no nosso trabalho, tudo que a gente fizer. Então, meu convite para você hoje é esse. Ore para Deus, Senhor, me dá sabedoria, em nome de Jesus, eu preciso. Eu tenho falta de sabedoria e eu só quero a sabedoria que vem do Senhor. Eu não quero sabedoria terrena nem sabedoria do diabo. Eu quero sabedoria do Senhor para minha vida, para ser abençoado, para abençoar minha família e para cumprir os teus propósitos na minha vida. Que Deus te abençoe. É por aí.